encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, começamos ontem a leitura e meditação do livro do Gênesis, a partir da história de Abraão, esse patriarca primeiro, que Deus chamou e que teve esse grande desprendimento de, depois de já estar com uma vida bem estabelecida, com a idade avançada, um homem que era sedentário, ouve o chamado do Senhor: sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. Ele sai, deixa tudo, deixa sua comodidade na cidade, sua segurança, e se torna um itinerante, um nômade. Ele vai com seus bens, vai também com seu sobrinho Ló. E aqui nós vemos esse episódio em que nós podemos assim contemplar a grandeza de Abraão. É um homem que se torna livre ao ouvir o chamado do Senhor e se ser desprendido e partir rumo a um futuro, acreditando numa promessa do Senhor contra toda a esperança puramente humana. Abraão também se tornou um homem livre para amar, para servir. E quando houve esse conflito entre os pastores de Ló, que cuidavam dos rebanhos de Ló, e os pastores que cuidavam do rebanho dele, de Abrão, ele não se apega às questões materiais, mas mostra um grande desprendimento e coloca a fraternidade acima dos bens materiais e das disputas. Ele chama Ló e fala: não convém que entre nós haja discórdia entre os nossos pastores, nós somos irmãos. Ló era seu sobrinho, né? Então ele era o patriarca, ele podia fazer a escolha, mas ele mostra um desprendimento enorme. Ele diz a Ló: escolhe para onde queres ir, porque todos eles precisavam de espaço. Os nômades que cuidavam do seu rebanho podiam escolher: escolhe para onde queres ir. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Né? Para que não haja conflito. Dá a primazia da escolha ao seu sobrinho. E Ló lança o seu olhar sobre a região melhor que tinha, mais aprazível. Ló escolheu a porta larga, né? Onde os seus rebanhos podiam ficar melhor. E Abraão foi na outra direção. Nós vemos já aqui a insinuação nesse texto, que Ló escolheu realmente essa porta larga, aquela região de Sodoma, e os habitantes de Sodoma eram péssimos, né? Abrão foi para a terra de Canaã, e Deus abençoou Abrão por esse gesto de confiança, de generosidade, de desprendimento. Estão vendo como é que tem ligação a primeira leitura com o Evangelho de hoje? No Evangelho nós vemos Jesus nessa quase final do Sermão da Montanha, já no capítulo 7 de São Mateus, nos convidando a entrar pela porta estreita e não pela porta larga. A porta larga é dar vazão aos nossos instintos egoístas, às nossas ambições, às nossas vaidades, a busca de poder, de riqueza, de prazer, como se fossem os valores absolutos da vida. Isso é a porta larga, né? Fazer o que quer, né? A porta estreita é o caminho das bem-aventuranças, né? Que Jesus começou exatamente falando o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, né? E Jesus nos dá essa regra de ouro, como apareceu hoje no comentário inicial, né? No sentido positivo. Nós já achamos no Antigo Testamento essa palavra, mas no sentido negativo. No livro de Tobias a gente ouve isso. Não faças, negativo nesse sentido, tem um não, né? Não faças aos outros aquilo que não gostarias que fosse feito a você. Aqui Jesus coloca no sentido positivo, que é mais exigente do que o sentido negativo. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. É uma outra forma de falar: amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que fosse feito a nós.
como nós não vamos querer nada de ruim para nós, fazer aos outros aquilo que gostaríamos de fazer é uma maneira da gente amar o próximo. Jesus sabe que nós podemos caminhar por aí até chegar num amor ainda maior, que ele vai dizer mais tarde no Evangelho: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que é mais do que isso, evidentemente, fazer aos outros o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Mas o mundo já seria diferente com esta palavra. Hoje a igreja recorda também 2 santos mártires na época de Henrique VIII, na Inglaterra, né? E são 2 santos que são contemporâneos, conhecidos, amigos. São João Fisher, que estudou na Universidade de Cambridge e foi, então, sacerdote, bispo, foi chanceler daquela universidade, foi bispo de Rochester, um homem culto e um homem de profunda piedade, de vida de pobreza, de comunhão com o bispo de Roma, um homem fiel à comunhão eclesial, caminhava junto com o Papa. O outro é Thomas Moros, um leigo, casado, estudou na outra universidade inglesa famosíssima, Oxford, né? Um em Cambridge, outro em Oxford. Foi formado em Direito, foi político, entrou no parlamento, um homem muito erudito, conhecedor de línguas, amigo dos humanistas daquele tempo, como Erasmo de Roterdã, um pensador, um filósofo. Vai escrever um livro famoso, mais famoso dele, que ficou Utopia, né? Em que ele faz a crítica justamente a esse mundo da porta larga, né? E mostrando o mundo realmente como deveria ser. Aí o nome Utopia, um lugar, crítica social e proposta de um mundo realmente justo, fraterno, digno do ser humano. Muito bem, esse homem chegou a chanceler do reino no tempo de Henrique VIII. Mas os 2 preferiram a porta estreita. Henrique VIII quis que seu casamento fosse anulado, forçando um divórcio, um casamento que tinha sido legítimo. Quis organizar a igreja da Inglaterra sobre o seu governo, e os 2 não concordaram. O Papa não cedeu ao capricho do rei, que era anular um casamento legítimo, e o bispo Rochester também, o bispo de Rochester, John Fisher, também não cedeu, e não cedeu também a essa pretensão do rei de ser o chefe da igreja. Está vendo? Essa tentação de ser o chefe da igreja da Inglaterra, né? Hoje tem muita gente aí, menorzinha, né? Mas que quer dizer para onde que a igreja tem que ir, né? Quer saber mais do que o Papa, do que os bispos, né? Do que os legítimos pastores, que se arvoram em verdadeiros, né, guias espirituais. Pois é, São João Fisher não cedeu a isso, ficou com o Papa, foi preso e foi levado para a Torre de Londres. Santo Tomás Moros também, quando o rei insistiu em ser o chefe da igreja da Inglaterra e rompendo com o Papa, pediu demissão, perdeu o seu cargo de chanceler, e o rei ainda queria, insistiu para que ele ficasse, gostava dele, um homem muito competente, mas resistiu, foi preso também foi levado para a Torre de Londres, e lá ficaram, né? E ainda tentavam que os 2 aceitassem. Naquele tempo já tinha fake news, era diferente de hoje. Para vocês terem ideia, os 2 estavam presos, ficaram incomunicáveis um com o outro, e chegaram a... Um foi morto nesse dia, 22 de junho, né? São João Fisher, o bispo, né? E o outro, então disseram para o Thomas Moros, que ainda estava vivo, que São João Fisher tinha cedido e assinado, aceitado, né, o que o rei tinha pedido. E ele sabia que São João Fisher era um homem firme, né? Então era mais uma estratégia, uma fake news para convencer, se ele aceitou, então por que eu não vou aceitar, né? Mas mesmo assim, Thomas Moros permaneceu firme. Tem uma carta belíssima que hoje no ofício das leituras, na liturgia da igreja, a gente lê, escrito a uma das suas filhas. Tinha 3 filhas e um filho, e ele mostra com toda a coragem
que ele quer ser fiel realmente ao Evangelho. É uma carta muito bonita. É um homem muito bem-humorado, esse Thomas Moros. Papa Francisco gosta muito de citar Thomas Moros, inclusive uma oração que ele faz, né, que eu não estou com ela aqui, mas diz o Papa Francisco que reza sempre essa oração, mostra um bom humor. Ele diz assim: Senhor, ele vai pedindo várias coisas. Uma das coisas que ele pede: Senhor, dá-me uma boa digestão, isso Thomas Moros, mas também alguma coisa para comer, né? Então, um homem bem-humorado e que enfrentou tudo. Todos dois foram decapitados. Primeiro, São João Fischer, e alguns dias depois, no início do mês de julho, São Tomás Moros. A igreja festeja os dois juntos, morreram pela mesma causa, na fidelidade à comunhão. Também nós queremos caminhar na comunhão com o Papa, na comunhão com os bispos, na fidelidade ao Evangelho, entrando pela porta estreita, não pela porta larga do aplauso fácil, a porta larga de ficar na acomodação com os poderosos, mas anunciar a verdade do Evangelho: doa quem doer, incomode a quem incomodar. Nós não buscamos aplauso humano, se buscássemos não seríamos servos de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.